Amós, profeta Amós, no Velho Testamento, capítulo de número 8. Amós, capítulo 8, versículo de número 11, que diz assim: Vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes do mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E os que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem, tão certo como vive o Deus Dan, e tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amós, capítulo de número 8, versículo 11 ao versículo 14. É interessante notarmos, queridos, que Amós, ele é um profeta, que na verdade Amós, ele era um agricultor, e ele cuidava de gado. Ele era um pecuarista e agricultor ao mesmo tempo. E Deus então dá uma chamada específica para Amós e disse: Amós, sai de Tecoa, sai do teu lugar e vai até Israel. E profetiza as seguintes palavras contra esse povo. Ele profetizou no tempo do rei Uzias e do rei Jeroboão, que estava lá no reinado de Judá. Uzias era rei de Judá e Jeroboão era rei de Israel. Foi nesse tempo em que Amós começa a profetizar contra Israel. Foi numa época em que Israel estava muito bem. Israel estava no auge da sua prosperidade financeira. Israel estava tranquilo em relação aos seus inimigos. Não havia guerra, não havia destruição, não havia catástrofe, não havia ameaça de inimigos. Eles faziam suas festas solenes, eles se reuniam. Mas o que acontece na época do profeta Amós era que o povo de Israel estava fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Se você ler todo o livro de Amós, que é um incentivo que eu te faço, um desafio que eu faço a você, a ler todo o livro de Amós, para que você compreenda o que Deus está falando àquele povo naquela época, para fazer um paralelo com o dia de hoje, para sabermos se nós estamos errando igual o povo de Israel. Então Amós, ele começa a denunciar Israel por várias faltas. Primeiro, é que eles se reuniam, faziam grande solenidade, eles cantavam, eles bendiziam ao Deus de Israel. Mas o Senhor condena os seus cânticos, o Senhor condena as suas reuniões, o Senhor condena os seus dízimos. Eles davam dízimo de 3 em 3 dias, de tanto era a prosperidade de Israel. Mas o Senhor não estava aceitando as suas ofertas, não estava aceitando os seus cânticos, as suas assembleias solenes. Ele disse: olha, vocês têm comido o melhor da gordura do cordeiro, vocês têm bebido do melhor vinho em todas as safras, vocês têm dormido em cama de marfim, mas o órfão, a viúva e o necessitado estão desamparados. Vocês têm diminuído a eifa
e aumentado o círculo. Ou seja, vocês têm diminuído o quilograma e têm aumentado o preço. Têm usado de balança desonesta. Vocês dizem, quando irão a passar a festa de lua nova, para que possamos vender o trigo? Quando acabará o sábado, para voltarmos à nossa vida normal? Eles se reuniam, mas não tinham prazer no Senhor. Eles iam aos templos, mas não para o Senhor, mas para ter lucros, buscarem os seus próprios lucros. Esse era o contexto do que estava acontecendo em Israel. Então Deus levanta Amós, e Amós começa a denunciar, a condenar Israel em relação a tudo isso que nós acabamos de falar. Os sacerdotes estavam corrompidos, os jovens estavam corrompidos, a família estava corrompida. Eles até faziam, eles até falavam, eles até iam ao templo, mas o seu coração estava longe do Senhor. Eles iam mais por interesse do que buscar a glória do Senhor. Eles iam mais para tirar um peso de consciência ou para cumprir a lei, do que verdadeiramente desfrutar do Senhor. Então, uma das profecias das várias profecias que tem no livro de Amós, uma que nos chama mais atenção é quando o Senhor, então, definitivamente, ele dá uma visão, ele passa uma visão ao profeta Amós, e ele diz, olha, o Senhor assim diz, e me fez ver um cesto de frutos de verão, e perguntou, o que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por eles, nunca mais andarei por eles, nunca mais serei por eles. Mas os cânticos do templo serão uivos naquele dia, diz o Senhor. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isso, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra. Vós que dizeis, quando irá passar a lua nova para que vendemos o nosso grão? E o sábado, para que abrimos o celeiro de trigo e diminuímos a eifa e aumentamos o círculo, procedendo enganosamente com balanças desonestas, comprando o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sandália, e vendendo o refúgio do trigo, a palha do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á todo contra o Nilo, com o Nilo, e será agitado, e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia. Tornarei as vossas festas em lutos, e os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá o pano de saco sobre os vossos lombos, e a calva sobre a vossa cabeça. Farei que isso seja como o luto de um filho único, cujo fim será como o dia de amarguras. Presta atenção. Vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, de um norte ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Por que não acharão a palavra?
Houve, queridos, naquele tempo de Israel, houve essa fome e essa sede pela palavra do Senhor. O Senhor se cala, silêncio. Nós já estudamos sobre o tempo neotestamentário, quando Deus se cala, até a manifestação do Filho do Homem. Mas, séculos e séculos depois, estamos nós aqui na mesma realidade de Israel. E agora, ouvindo e vendo o cumprimento dessa profecia. Porque tudo o que estava acontecendo no Israel anterior, na época do profeta Amós, está acontecendo hoje. Lógico que nós não somos Israel, lógico que nós não somos o povo escolhido, lógico que nós não viemos da descendência de Abraão, mas nós fomos reconciliados com Deus. Nós somos a igreja gentílica, a qual Cristo morreu e nos juntou de todos os lugares, aqueles que andavam errantes, aqueles que jaziam nas trevas, aqueles que estavam sentados entre a cidade de Zebulon e Naftali. Raiou uma grande luz, essa luz veio ao nosso encontro, ele chama-se Jesus o Cristo, evangelizou paz aquele que estava perto e aquele que estava longe, nos levou, e agora nós estamos muito perto da comunidade de Israel, e as promessas que eram deles agora são nossas. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sim, é Ele que está conosco. É Ele que faz todas as coisas por nós. E Ele nos fez um só povo, um só Senhor. Ele nos fez que vivamos nele, tendo um só Senhor, Jesus o Cristo. Mas como o povo de Israel, nós voltamos novamente a viver tudo isso que está acontecendo, tudo que está acontecendo no nosso meio, nos arremete de volta ao Israel antigo. São cânticos sem atrair o coração de Deus. São cânticos de vaidades. São louvores aparentemente bonitos, bem tocados, bem cantados, gritados, emocionantes, mas que não atrai a Deus, não toca no coração do Senhor, não arrebata o coração de Deus, porque estão cheios de vaidade, estão cheios de egocentrismo. As reuniões solentes são mais para chamar a atenção do homem, são mais para impressionar as pessoas do que verdadeiramente ter um encontro com Deus. As reuniões solentes, megas eventos mirabolantes com artistas gospel, grandes ofertas e multidões ao redor, tudo eles uivando como cachorros em plena lua nova, como lobos que uivam, mas estão longe de agradar o soberano Deus. Pessoas que se reúnem mais com interesse do que buscar a glória do Senhor. Pessoas que vão à casa de Deus e não têm respeito à presença do Senhor. Pessoas que se reúnem em nome do Senhor e não consideram a presença do Senhor. Pais que não controlam os seus filhos. Pessoas que chegam atrasadas nas reuniões, atrapalhando aqueles que têm comunhão com Deus. Virou uma baderna as nossas reuniões.
é uma conversa paralela, é usando o WhatsApp, é tirando foto no meio do culto para enviar para as outras pessoas dizendo: estamos aqui, somos religiosos. Somos religiosos, estamos dentro da igreja. Eu vou compartilhar agora. Quantas pessoas estão aqui? Tira a foto e diz: somos abençoados. Não presta atenção na palavra, não presta atenção na voz do Espírito. Estão dispersos espiritualmente. A cabeça estão longe. O coração distante de Deus. Não aproveitamos para derramar-nos diante do Senhor, confessar os nossos pecados, derramar lágrimas de arrependimentos, pedir um novo coração, pedir o aumento da nossa fé, se derramar diante de Deus e dizer: eu sou um pecador, Senhor. Muda a minha vida, muda os meus passos. Não! Nós nos reunimos mais para pior do que para melhor, porque a fofoca, a divisão, a intriga. Você acha que nós estamos diferentes do Israel antigo? Não! Estamos igual ou pior do que eles. E hoje a palavra vem ao nosso encontro dizendo: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E é isso que está acontecendo. Comida há de abundância, água há de abundância. Todos hoje já tomaram um café. Aqueles que não tomaram é porque estão de jejum, ou porque estão de dieta. Mas todos tiveram oportunidade de comer um pãozinho, um cuscuz, um beiju, um ovo frito, uma bolachinha. Tiveram oportunidade. Tomaram a sua água, matou a sua sede. Mas não é essa fome, não é essa sede não, que o Senhor está derramando. É sede e fome de ouvir a palavra verdadeira. Aí você sai nessa fome, nessa sede, e vai à igreja, e chega lá, e você ouve uma palavra que é só vitória, que é só paz, que é só alegria, que é só tranquilidade. Você ouve uma palavra que Deus vai te erguer do pó e da cinza, que você vai ser curado. Era isso que Israel procurava. Era isso que Israel fazia. Eles estavam prósperos. E a palavra do Senhor estava longe deles. A palavra do Senhor estava muito longe deles. Você vai lá e você ouve que você tem toda a oportunidade para prosperar. Basta crer e praticar, dar o seu voto. Não é isso a palavra do Senhor. Não. A palavra do Senhor está muito além disso. E hoje o povo está faminto da palavra de Deus. Faminto. Hoje o povo já não mais se contenta com esses lanches e fast food que nós temos dentro da igreja. O povo não quer mais buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a revelação de Deus, mas eles querem tudo mastigado e o que eles recebem é vômitos de falsos profetas. Chegou esse tempo. A fome e a sede pela palavra de Deus está grande. A fome e a sede de Deus está grande. E o povo está cego, como no tempo do profeta Amós, que eles iam até o templo achando que estava fazendo algo de maravilhoso para Deus e não estava. Agora você quer ouvir a palavra?
Você quer receber uma boa notícia nessa manhã? Você quer receber uma boa notícia nesse dia de hoje? Do que Deus tem para você, do que Ele fez por você, do que Ele espera que você receba para matar a sua fome, para matar a sua sede. Nós voltamos a outro profeta, o profeta Isaías. No capítulo 40 do seu livro, ele disse assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe, já que a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outreiro serão abatidos. E o que é tortuoso será endireitado, e o que é escraboso será aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois o Senhor falou e disse da sua própria boca. Diz uma voz: clama. E eu disse: o que hei de clamar? Que hei de clamar? Ah, queridos, consolai, consolai o meu povo, e diz que a voz que clama no deserto veio. Essa voz que clama no deserto foi João, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai vir alguém que é maior do que eu, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele tem na sua mão uma pá, o qual limpará a sua eira. Ele irá tirar o trigo e jogar a palha no fogo que nunca se apaga. Ele é o Filho de Deus verdadeiro, ele está vindo. E João foi preparando Israel para o encontro do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. João veio e disse: arrependei-vos. O que é arrepender? É mudar de vida, mudar de conduta. Alguns homens chegaram nele, a multidão chegou e disse: o que nós faremos para se arrepender, João? João disse: reparti o vosso alimento com aquele que não tem. Ame o seu próximo. Isso é um ato de arrependimento. Uns soldados chegaram, romanos, e disseram: e nós? Ele disse: não extorca ninguém, não pegue propina a ninguém, contentai-vos com o vosso saldo, com o vosso salário. Alguns cobradores de impostos chegaram e disseram: e nós? Ele fala assim: não cobre nada além do que é justo, do que é necessário. Atitudes de vida, mudança de caráter, o verdadeiro arrependimento. Consolai o meu povo com essas palavras. Consolai o meu povo com estas palavras. Ele veio, Jesus veio endireitar os caminhos tortuosos. Ele veio para encher todo o vale e outreiro. Sim, ele veio, e a glória do Senhor se manifestou a toda a humanidade, e todos viram da boca do Senhor. Todos ouviram da boca do Senhor as palavras de vida e de paz e de eternidade que estavam em Jesus o Cristo. Consolai o meu povo e dissei: fala, Jerusalém, e branda, que a sua malícia, a sua maldade já é acabada, porque Jesus veio. Vocês já receberam em dobro do Senhor em todos os seus pecados, porque foram perdoados pelo Filho de Deus. O que vocês querem mais? Vocês querem enriquecer?
Vocês querem ter trono nessa terra quando o Senhor está fazendo trono nos céus? O que vocês querem mais? A palavra do Senhor está aqui. Consolai meu povo e dissei, eles já foram perdoados das suas culpas e dos seus pecados. O Senhor já não se lembra de nenhum mais deles, os seus caminhos estão endireitados. Por que vocês continuam caminhando em caminhos tortuosos? Consolai o meu povo com essas palavras e diz, a glória do Senhor já encheu a terra, a glória do Senhor está ao alcance de todos os homens. A glória do Senhor está ao teu alcance. Basta você entrar na dimensão espiritual, por meio da oração, se derramar perante Ele e se deixar envolver pela glória do Senhor. Se deixe envolver pela glória do Senhor. Se deixe envolver. Disse-me uma voz, clama. E eu disse, o que hei de clamar? Todos os homens são como Eva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e cai-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do nosso Deus não passa, ela permanece para sempre. Os homens irão morrer, as suas vontades irão acabar. Tudo o que você fez nessa terra aqui vai ficar, e você não vai levar nada. Se você tem matado por causa de dinheiro, se você está de mal com uma pessoa por causa de dinheiro, se você vive uma vida medíocre e pobre, apática espiritualmente, porque você vive acabando o seu tempo, a sua juventude, o tempo da sua família por causa do dinheiro, isso vai acabar. Se você vai à igreja porque você precisa de dinheiro, isso vai acabar. Mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra que diz que nós fomos perdoados, limpos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, permanece para sempre, e esta é uma convicção que todo cristão tem que ter. Essa é uma convicção que todo homem e mulher de Deus tem que ter. A convicção de ser salvo em Cristo e adorar a Deus pelo que Ele é. E agora, queridos? E agora, ele diz, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe no alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, e não temas, e diz às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante a sua face. Fala, anunciador de boas obras. Fala, pregadores, profetas, missionários. Explica a esse povo que ele já nos perdoou dos pecados, mas um dia ele virá. E o galardão e a recompensa que nós estamos buscando em terra, ele irá trazer. Anuncia a esse povo. Fala a esse povo no ano 2017 e diz a eles que a palavra do Senhor subsiste, que a fome e a sede já é uma realidade, porque nós não temos alimento nas nossas reuniões solenes, nós não temos alimento em nossos cultos fracos e pobres. Nós temos competições de cantores. Nós temos pessoas cheias de alto egocentrismo, sentado em cadeiras almofadas em cima do altar de terno e gravata. Nós temos pessoas
que não se dobra mais perante a face do nosso Deus para confessar seus pecados. Fala, anuncia a esse povo. Diga a ele que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como um pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, e aos que amamentam ele guiará mansamente. Oh Deus, obrigado pelos que são humildes ainda, que têm inocência dentro de si. Aqueles que não se corromperam pela vaidade religiosa. Pelos que ainda não se envaideceram pelaquilo que o Senhor fez por eles. Obrigado porque o Senhor virá vir e resgatar esses cordeiros. Esses cordeirinhos que ainda estão amamentando. O Senhor vai guiá-los, eles mansamente, com tranquilidade. Agora o Senhor faz perguntas. E a pergunta é: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medir dos céus com uns palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, e passou os montes e os outreiros, e pesou os montes e os outreiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem? E que conselheiro o Senhor ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? E lhes ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do entendimento? Certamente as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fosse fino pó. Nele todo o Líbano basta para o fogo, com os seus animais, basta para os holocaustos. Todas as nações são nada perante ele, e eles a consideram sem valor, e menos do que nada. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Com que imagens o compararei? Eu irei compará-los. Sim, eu irei compará-los. O artifício grava a imagem, e o ouvires o cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, e busca um artifício sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e desenrola como tenda para nele habitar. Ele faz voltar o nada aos príncipes e recua o nada aos juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, seca-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos,
quem criou todas as coisas. Aquele que fez sair o exército de estrelas, uma por uma, e chama-as pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Por que vocês reclamam assim? Não sabeis? Não ouvis? Vocês não sabem disso? Nunca ouviram isso? O Senhor é o eterno Deus, Criador dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder aos que não têm vigor. Até os jovens se cansam, se fadigam, e o jovem tropeça e cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como as águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se afadigarão. Consolai o meu povo com essas palavras, diz o Senhor, eu já perdoei os seus pecados. Eu já encobri todas as suas iniquidades. O caminho foi aplanado por João. A mensagem certa foi arrependimento, e muitos se arrependeram, e muitos creram no poder do Filho de Deus, Jesus Cristo. Consolai o meu povo e dizei a eles que o homem é como erva do campo, que hoje nasce e amanhã acaba. O sopro, o hálito do nosso Deus acaba com toda a sua arrogância hoje, com toda a sua prepotência hoje. Quem foi que disse que a tua vida não está na mão de Deus? Ah, você não crê em Deus? Pois Ele crê em você, foi Ele que te fez. Sim, você está na mão deles, o teu recurso está na mão dele. A sua conta bancária está na mão dele, a tua saúde está na mão dele. Sim, dizei a eles, tudo isso passa, mas a minha palavra permanece eternamente. Agora, ouve essas boas novas. Ele virá com seu brado, com seu braço forte. Ele sim dominará e o seu galardão está com ele. Logo depois ele disse assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E ele demonstra todo o seu poder sobre esse mundo. O céu é como uma cortina. As rochas e a terra é como uma pequena grãos de areia na mão dele. O mar são como gotas de água que caem dentro de um balde para Deus. Olha a grandeza que ele se demonstra. Agora, ele diz, o que eu irei fazer-me semelhante? O que eu me tornarei semelhante a vocês? Alguém vai lá e pega uma madeira e faz uma arte, uma imagem, e aquele que é rico cobre com ouro para ter uma imagem de Deus. Aquele que é pobre procura uma madeira melhor que não apodrece e faz o seu artifício. Sabei ouvir isso. Que desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Que o Senhor, Ele é que fez os fundamentos da terra? Como nós iremos semelhar a Ele algumas semelhançazinhas de ouro, ou de prata, ou de madeira? Nós estamos reduzindo o poder do Deus que está acima de todas as coisas e colocamos o seu poder em uma caixa de sapato, o limitamos nos cultos, nas nossas ordenanças. Limitamos o nosso Deus, a venda de indulgências, a meia, com o versículo que diz, aonde colocares as plantas dos vossos pés vos será dado. Limitamos o nosso Deus, a venda do óleo ungido, da água de Israel, da moeda consagrada, do sal grosso, dos 7 portais. Limitamos a imagem do nosso Deus. As pessoas que colocam valores exorbitantes em envelopes. Limitamos a imagem do nosso Deus.
a cânticos chulos, a cânticos sem referência bíblica, apenas para exaltar o homem. Nós limitamos a imagem do nosso Deus a cultos que não são cultos, mas são verdadeiras festas de meninos. A quem o Senhor é semelhado, tem semelhança a nada, porque tudo que você acha que esse mundo tem de grandeza, o Senhor faz como nada. Ele diz que Ele senta sobre o globo terreno, Ele senta sobre essa terra, Ele senta. Agora eu te pergunto, diante de tanta grandeza, diante de tanto poder, de tanta majestade, Ele é uma energia, por isso não foi criado e não tem fim. Ele é eterno. É uma energia que gera outras energias e outras forças. Diante de tão grande poder, de tão grande a majestade, quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? E Ele diz: eu estou indo para buscar os meus cordeirinhos, para buscar aqueles que mamam. Eu estou indo para quebrar o arrogante, para reduzir a sua fortuna em nada, para calar o falso profeta que engana o meu povo, para matar a sede da palavra, para matar a fome da palavra, dizendo a todos vós: esta é a palavra de vida e de paz. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Ele veio para consolar você que chora, que está depressivo, que está triste, você que está angustiado pela sua vida sentimental, você que está cansado da religião, você que está cansado desse mundo, você que não suporta mais a sua vida de tristeza, você que tenta buscar felicidade no álcool, nas drogas e acabou sendo preso pelo álcool e pelas drogas, você que está no calabouço de um rio de tristeza, você, mãe, que não vê mais e não tem mais esperança por causa dos seus filhos e por causa do seu esposo. Você, pai de família, que corre todos os dias, tenta trabalhar, as coisas estão difíceis e o seu dinheiro está sendo roubado por políticos. E você está cansado, você tem ido à igreja, você tem orado e as coisas não têm acontecido como você quer, e você acaba desistindo, e o teu coração ele começa a se transformar novamente em um coração de pedra. A sua mente ela começa a ficar cauterizada e você acha que não é mais amados do Senhor, e vocês voltam a se perguntar, como Israel disse: por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida diante de Deus. Ele te faz essa pergunta novamente nesse dia: não sabeis, não ouvis? Vocês nunca ouviram? Vocês não têm entendimento disso? Pois eu vou falar para vocês. O Senhor é eterno Deus, Criador dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, e não há quem o esquadrinhe os seus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Então clama a mim, diz o Senhor, clama a mim,
e eu irei te responder. Eu irei te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ah, queridos, vocês não sabem, vocês não ouviram, vocês não sabem que Ele dá força ao cansado, que Ele multiplica o poder ao quem não tem nenhum vigor, que Ele está ao teu encontro, que Ele libera o Espírito Santo para morar dentro de você, que Ele tira o espírito angustiado, que essa depressão, que é isso que te oprime, te coloca para baixo, e Ele te dá vestes de louvores. Não sabeis isso? Que Jesus ressuscitou dos mortos, que está sentado no lugar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso nos altos céus, e que Ele prepara morada para você. Você não pode ter nada nessa terra, mas tem nos céus. Você que é privado de uma vida de conforto nessa terra, você tem uma morada nos céus, e isso é o suficiente. A salvação em Cristo é suficiente, porque Ele vai vir com grande ira sobre a humanidade caída, e nós estamos livres disso, e isso é o suficiente. Isso já é motivo de louvarmos e glorificarmos e cantarmos e termos reverência a Deus na hora do culto. Sim, precisamos voltar a esses caminhos, ao caminho que foi endireitado pelo Senhor, ao caminho que foi aplanado, caminho que estava torto, foi endireitado. Caminho chama-se Jesus. Eu sou o caminho. Vem até mim. Não em ritual cultico, não em tradições humanas, não em doutrinas e fardos de homens sobre a vida de outros. Mas venha a mim com o coração humilde. Venha a mim reconhecendo o seu pecado. Venha a mim e eu vos aliviarei. Venha a mim e eu darei descanso a vossas almas. Venha a mim, tome o meu jugo. Tome o meu peso. Ele é suave. Ele é leve. Venha, vós que estáis cansados, vós que estáis abatidos. Venha,